Segunda fase da FUVEST 2018, uma questão de eletrólise. Eletrólise em série e eletrólise em paralelo. Um estudante realizou um experimento para verificar a influência do arranjo de células eletroquímicas em um circuito elétrico. Para isso, preparou 3 células idênticas, cada uma contendo uma solução de sulfato de cobre 2 e 2 eletrodos de cobre, de modo que houvesse corrosão em um eletrodo e deposição de cobre em outro. Em seguida, montou sucessivamente 2 circuitos diferentes, conforme os arranjos 1 e 2 ilustrados. O estudante utilizou uma fonte de tensão F e um amperímetro A, o qual mediu uma corrente de 60 mA em ambos os casos. Nós temos aí os 2 arranjos que vamos já analisar em detalhes, e tem A. Considerando que a fonte foi mantida ligada nos arranjos 1 e 2 por um mesmo período de tempo, em qual dos arranjos o estudante observará uma maior massa nos eletrodos em que ocorre deposição? Justifique sua resposta. Item B. Em outro experimento, o estudante utilizou apenas uma célula eletroquímica, contendo 2 eletrodos cilíndricos de cobre de 12,7 gramas cada um, e uma corrente constante de 60 mA. Considerando que os eletrodos estão 50% submersos, por quanto tempo o estudante pode deixar a célula ligada antes que toda a parte submersa do eletrodo que sofre corrosão seja consumida? Então, questão lindíssima, maravilhosa, de alto nível, de eletrólise em série e eletrólise em paralelo. Primeiro vamos analisar esses 2 arranjos. Nesse primeiro arranjo, isso é uma eletrólise, porque nós temos aqui uma fonte. A eletrólise é um fenômeno de oxirredução não espontânea, então nós precisamos de um gerador de corrente elétrica. Temos aqui um amperímetro que está medindo a intensidade da corrente elétrica, que é 60 mA, 60 vezes 10 a menos 3 ampere. Esse arranjo 1, ele está ligado em série. Como é que eu sei que esse arranjo 1 está ligado em série? Primeiro vamos ver o sentido do fluxo de elétrons. É importantíssimo que você saiba que na eletrólise o cátodo é o polo negativo, e é no cátodo que vai acontecer a redução. E o ânodo é o polo positivo, e é no ânodo que vai acontecer a oxidação. Na pilha, também no cátodo ocorre redução, e no ânodo a oxidação. O que muda na pilha é que na pilha o cátodo é o polo positivo, e o ânodo é o polo negativo. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Então, ó, saem elétrons do polo negativo da fonte e entra elétrons aqui, ó, no polo negativo da eletrólise, que é o cátodo. Então, os elétrons entram no cátodo. No cátodo é que ocorre a reação de redução. Pelo fio passam elétrons, pela solução passam íons. Nós temos aí os seguintes íons: cobre 2+, e SO4 2-, que é sulfato de cobre 2, que está presente na solução. E aí continua o sentido, ó, você vai fechar o circuito pelo fio passando elétrons e pela solução passando íons. Agora aqui, ó, o polo positivo, saem elétrons, oxidação. Aqui é o polo negativo, chegam elétrons, redução. Aqui é o polo positivo, perde elétrons, oxidação. Polo negativo, chega elétrons, redução. Polo positivo, saem elétrons, oxidação. E assim fecha o circuito. Cada célula dessa, no polo negativo, está chegando elétrons. E no polo positivo, estão saindo elétrons. Porque o polo negativo é onde ocorre a reação de redução. E no polo positivo, onde ocorre a reação de oxidação. Lembrando que no polo positivo, quem estará, as semi-reações que estão acontecendo nessa pilha? Lá no ânodo, que é o polo positivo, estão acontecendo as reações de oxidação do cobre. O cobre sólido está se transformando em cobre 2+, perdendo 2 elétrons. Então, em cada polo positivo desse, ó, com o tempo, os eletrodozinhos de cobre vão se corroendo. Então, vai sofrendo corrosão, porque o cobre vai se transformando em cobre 2+. E lá no cátodo, que
que é o polo negativo, está acontecendo a semi-reação de redução do cobre 2+. O cobre 2+ ganha 2 elétrons e se transforma em cobre sólido. Então, com o tempo, esses eletrodos negativos vão aumentando a sua massa, porque vai se depositando cobre sólido na sua estrutura. Quando uma eletrólise está em série, a intensidade de corrente elétrica é a mesma em todas as eletrólises, porque elas estão ligadas em série. Então, a intensidade de corrente é 60 miliamperes, ou seja, 60 vezes 10 a menos 3 ampere, nesse caso da eletrólise em série. Aqui, a eletrólise não está em série, ela está em paralelo. Por que a eletrólise, que eu sei que a eletrólise está em paralelo? Mesma coisa, do polo negativo saem elétrons. Só que quando esse elétron sai, ele vai ter que se dividir em 3. Não está na sequência em série como aqui. Os elétrons que saem da fonte, que tem uma intensidade de corrente de 60 miliamperes, vão ter que se dividir em 3 eletrólises que estão em paralelo. Se divide em 3, no cátodo chegam elétrons, é aí que vai acontecer a reação de redução do cobre 2+, aumentando a massazinha dos eletrodos. Do polo positivo, que é o ânodo, saem elétrons, o eletrodozinho começa a se oxidar. A solução é a mesma, é uma solução de sulfato de cobre 2. Então, nós temos cobre 2+ e SO4 2- em cada cuba eletrolítica. O que muda é que a intensidade de corrente, que é 60 miliamperes, vai ser dividida por 3. Então, vai ser 20 miliamperes, 20 vezes 10 a menos 3 ampere, que vai passar em cada cuba eletrolítica aí. Ok? Beleza. Então, nós já temos condições de responder o item A. O que é que ele pergunta aí no item A para nós? Considerando que a fonte foi mantida ligada nos arranjos 1 e 2 por um mesmo intervalo de tempo. Com isso, nós podemos calcular a carga. Quero lembrar para você que a carga é a intensidade de corrente vezes o tempo. O tempo é o mesmo. Só que não esqueça que aqui, nessa cuba em série, a carga é 60 vezes 10 a menos 3 ampere, vezes o tempo que eu vou chamar de ΔT, ou de T. Né? E aqui na eletrólise em paralelo, Q é igual a I ΔT, a intensidade de corrente é 20 vezes 10 a menos 3 vezes T. Então, a quantidade de carga na eletrólise em série, na verdade, é o triplo da quantidade de carga na eletrólise em paralelo, já que os 60 vezes 10 a menos 3 ampere na eletrólise em paralelo teve que ser dividida entre 3 cubas eletrolíticas. Aí ele pergunta, em qual dos arranjos, no arranjo 1 ou 2, o estudante observará uma maior massa nos eletrodos em que ocorre deposição? Então vamos deduzir que está bem fácil isso. Então qual dessas duas semi-reações nos interessa? A de oxidação, onde o eletrodo de cobre vai se corroendo, diminuindo a massa, ou a redução, onde o eletrodo de cobre vai aumentando a sua massa, a redução. Para fazer questões quantitativas de pilha ou de eletrólise, no caso aqui de eletrólise, você sempre vai estabelecer uma regra de 3 entre os elétrons e a substância do teu interesse, que no caso aí é o cobre. Qual é a proporção entre elétrons e cobre? É de 2 para 1. Ele deu aí quanto é a massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol. E ele diz que 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs. É a famosa constante de Faraday. É importante até você saber isso de cor, que 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs. Geralmente ele fornece nas provas, mas já vi algumas provas que essa constante não é fornecida. Então, nós vamos estabelecer uma regrinha de 3. 2 mols de elétrons está relacionado com 1 mol de cobre. Cada mol de elétron vale 96.500 coulombs. Isso corresponde a 1 mol de cobre, que é 63,5 gramas. Isso é a quantidade de carga, né? A quantidade de carga de 1 mol de elétrons é 96.500 gramas. Para cada mol de elétrons, 96.500 coulombs, desculpem. Para cada mol de elétrons, eu coloco uma quantidade de carga de 96.500 coulombs. Qual é a massa de cobre que vai ser depositada? M, em função da quantidade de carga, que é o produto do I vezes o T.
Se eu não precisa fazer conta, porque ele não dá o tempo. Se ele desse o tempo, eu encontraria a quantidade de carga na primeira e a quantidade de carga na segunda. Só pelo cálculo já dá para a gente saber que a quantidade de carga no arranjo 1 é o triplo da quantidade de carga no arranjo 2. Significa que eu vou deduzir aqui, ó, que a massa vai ser diretamente proporcional à quantidade de carga, que é a intensidade de corrente vezes o tempo. Como o tempo é o mesmo, a massa vai ser diretamente proporcional à intensidade de corrente, que para o arranjo 1 é o triplo. Então, para o arranjo 1, a massa de cobre produzida vai ser o triplo. Vamos deduzir quanto é que vai ser essa massa? Vai ser 63,5 vezes I vezes T, dividido por 2 vezes 96.500. Então, o que é que eu deduzo dessa expressão? Que a massa de cobre produzida nesse cátodo, em cada um dos cátodos dessa eletrólise, é diretamente proporcional à intensidade de corrente. E o tempo? Como o tempo é o mesmo, então em qual arranjo vai ser produzido uma maior massa de cobre? No arranjo 1. Então vamos colocar isso, ó. No arranjo 1, vai ser formada uma maior massa de, aí vamos colocar aqui, cobre metálico. Pois a intensidade de corrente neste arranjo é o triplo da intensidade de corrente do arranjo 2. É o triplo do arranjo 2. Vamos resumir aqui. É o triplo do arranjo 2. Então, está respondido o item A. Vai ser produzida, vai ser depositada no cátodo de cada célula eletrolítica do arranjo 1, uma massa que corresponde ao triplo da massa do que vai se depositar no cátodo do arranjo 2. Porque no arranjo 2 a intensidade de corrente é 20 vezes 10 a menos 3T. E no arranjo 1 é 60 vezes 10 a menos 3T. Se esse I é o triplo no arranjo 1, a massa também vai ser o triplo. Ok? Não precisava fazer cálculos, repito, porque ele não dá o tempo. Se desse o tempo, tranquilo para nós. A gente substituía aqui e faria os cálculos. Então, questão resolvida, o item A. Eu vou agora apagar a lousa para a gente responder o item B. Indo agora para o item B dessa questão de eletrólise da FUVEST 2018, segunda fase. No item B, ele diz que em um outro experimento, o estudante utilizou apenas uma célula eletroquímica, contendo 2 eletrodos cilíndricos de cobre, com 12,7 gramas de cobre cada um, e uma corrente constante de 60 miliamperes. Considerando que os eletrodos estavam 50% submersos, por quanto tempo o estudante pode deixar a célula ligada antes que toda a parte submersa do eletrodo sofra corrosão, ou seja, oxidação? Então vamos aqui nesse meu esquemazinho, ó. Eu coloquei aqui os 2 eletrodos que são de cobre e a solução aquosa é de sulfato de cobre. Essa menor barrinha representa o polo negativo do gerador. Então isso aqui, o polo negativo, é o cátodo. É aqui que estará acontecendo a semi-reação de redução. A maior barrinha representa o polo positivo. Então, o polo positivo é o ânodo. É aqui que está acontecendo a reação de oxidação. Então, nessa cuba eletrolítica que ele montou, este eletrodo de cobre vai se oxidando, se transformando em cobre 2+. Ele quer que toda a massa submersa se oxide. Então, 50% de 12,7 gramas. Se a gente dividir aqui 12,7 gramas dividido por 2, nós vamos ter 6,35. 6,35 gramas de cobre sólido tem que sofrer oxidação. A intensidade de corrente, 60 miliamperes, nós já sabemos
que é 60 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, os elétrons saem do ânodo, oxidação, e vão para o cátodo, redução. Lá no cátodo, os íons cobre 2+, vão ser reduzidos a cobre sólido. Então, vai aumentar a massa do eletrodo. Ele está perguntando para nós quanto tempo seria necessário para 6,35 gramas de cobre se oxidar completamente, que é a metade da massa de 12,7 gramas. Então, agora, o que ele quer é a semi-reação de oxidação. Lá no ânodo, que é o polo positivo, está acontecendo a semi-reação de oxidação. Oxidação de quem? Do cobre. Cobre sólido está se transformando em cobre 2+, perdendo 2 elétrons. Pois daí vai sair a nossa regrinha de 3. Sempre relacione a substância que você quer encontrar com os elétrons. No caso aí, a massa de cobre, nós temos a massa de cobre que foi consumida. Qual é a proporção entre cobre e elétrons? 1:2. Pois quanto é a massa molar do cobre? Ele diz aí na questão, 63,5 gramas. Quanto é a quantidade de carga de 2 mols de elétrons? 2 vezes 96.500 coulombs. Qual é a massa de cobre que você quer que seja consumida? 6,35 gramas. Qual é a quantidade de carga que vai ser necessária para que isso ocorra? Então, o primeiro passo é encontrar a quantidade de carga necessária para que sejam oxidados 6,35 gramas de cobre. Quanto é que vai dar essa quantidade de carga? Vai dar 6,35 vezes 2 vezes 96.500 dividido por 63,5. Essa quantidade de carga dá 19.000, dava para simplificar aqui, né? 6,35 com 63,5, que dá 10. Então, fica 2 vezes 9.650, dá 19.300 coulombs. 19.300 coulombs. Foi isso que ele perguntou, qual é a quantidade de carga necessária para que sejam oxidados 6,35 gramas de cobre? Não, não foi isso. Ele perguntou o tempo. Então, você vai usar a fórmula da quantidade de carga. Quantidade de carga é a intensidade de corrente vezes o tempo. A quantidade de carga é em coulomb, a intensidade de corrente é em ampere e o tempo é em segundo. Como eu quero o tempo, eu vou dizer que o tempo é a quantidade de carga sobre a intensidade de corrente. A quantidade de carga é 19.300 coulombs. E a intensidade de corrente é de 60 vezes 10 a menos 3 ampere. Ora, o que é coulomb? É ampere vezes segundo. Se o tempo foi segundo e a intensidade de corrente em ampere, então coulomb é ampere vezes segundo. Então, se eu substituir o coulomb em ampere vezes segundo, vai cancelar ampere com ampere e esse tempo vai estar em segundo, ok? Beleza? Quanto é que dá 19.300 dividido por 60 vezes 10 a menos 3? Tem que ter cuidado aí, que esse 10 a menos 3 passa para o numerador, fica 10 a terceira. Então, quando você dividir 19.300 por 60, ainda vai ter 10 a terceira aí para multiplicar, né? Eu tenho aqui esse cálculo, vai dar 321.666,7 segundos. Porque eu repito, a intensidade de corrente é em ampere, ou um múltiplo, um submúltiplo, miliampere, alguma coisa desse tipo. O tempo é em segundo. Então, a quantidade de carga fica ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo é coulomb. Então, coulomb é ampere vezes segundo. Cancela ampere com ampere, sobra segundo. Então, o tempo vai estar em segundo. Se a gente dividir aquilo ali por 3.600 segundos, né, porque ele pediu o tempo, ele pergunta por quanto tempo o estudante pode deixar a célula ligada antes que toda a parte submersa do eletrodo que sofre corrosão seja consumida. A rigor, ele deixou aí uma liberdade para você colocar o tempo em qualquer unidade. Se deixar essa resposta em segundo, ok. Mas vamos só dar uma ideia do que seria isso em horas. Vamos dividir por 3.600 segundos. Isso vai dar aproximadamente 89,35 horas.
89,35 horas. Tá aí o tempo em hora e o tempo também em segundo. Então, seriam necessárias aproximadamente 89,35 horas para que 6,35 gramas de cobre, que é a parte submersa do eletrodo de cobre, que corresponde a 50% de sua massa, seja totalmente oxidado, lembrando que com essa quantidade de carga, que é uma intensidade de corrente de 60 miliamperes. Então, tá aí uma questão maravilhosa da FUVEST segunda fase de eletrólise em série, eletrólise em paralelo, e não apenas aspectos qualitativos, mas aspectos também quantitativos. E muito tranquila a parte quantitativa, porque você só precisa saber de duas coisas. A primeira é que cada mol de elétrons corresponde a uma quantidade de carga de 96.500 coulombs. A segunda é a forma para calcular a quantidade de carga, que é a intensidade de corrente vezes o tempo. E aí sabe que qualquer pergunta que seja feita será resolvida através de uma regra de 3 simples, relacionando a substância do teu interesse e a quantidade de elétrons perdidas ou ganhas. Questão resolvida.